apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto, te exalto, Cristo. Te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, nós nos reunimos, em nome de Jesus, como igreja, como santos, eleitos, como quem foi escolhido, chamado, justificado, predestinado e glorificado por Deus em Cristo, nos reunimos, Senhor, para a Tua glória, declarando que recebemos a graça e o apostolado por amor do Seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Recebemos a palavra em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, em nossa alma, porque fomos comprados por bom preço. Pai, para a Tua glória, e em nome de Jesus, eu oro por aqueles que vão me assistir agora, por aqueles que vão me ouvir agora, em São Paulo, no Brasil, em toda a face da terra, aonde chegar e prevalecer a Tua vontade e os Teus propósitos, os Teus planos, os Teus desígnios. Senhor, para a Tua glória eu intercedo, pedindo que haja revelação da Tua palavra a toda a igreja, todo o Teu povo na face da terra, que vai me ouvir nesse momento, que crê na Tua palavra, que crê em Ti. O Senhor disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Senhor, eu oro por aqueles que crêem em Ti e na Tua palavra, para que a palavra seja revelada, para que eles possam entender e compreender a Tua graça em Cristo Jesus. E este apostolado, revela, Senhor, e eu te darei glórias e honras, e te louvarei, e te exaltarei por toda a minha vida, por cada ovelha que entender a Tua graça, por cada filho de Deus que receber a revelação, o entendimento da Tua palavra, eu te reconhecerei e darei testemunho por onde quer que eu passar, por toda a minha vida, darei testemunho que de fato, de verdade, o Senhor é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, e a Sua palavra não volta para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória na Tua igreja, em Teus filhos, em Tuas ovelhas. Eu oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém? Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Graça e paz a vocês aqui em Santo André, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, no Facebook, no YouTube, ou no nosso site graçaeapostolado.com, a você que me ouve agora pela rádio graçaeverdade.com, a nossa web rádio, uma rádio online. Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook. Sejam todos bem-vindos ao mover da graça de Deus no MGA, o Ministério Graça e Apostolado. Hoje é a sexta parte
de uma série de mensagens que tem por tema a fé em graça. A fé em graça é uma série de mensagens que eu trago todas as quartas-feiras aqui no Ministério Graça e Apostolado, em Santo André. Aliás, quero te fazer o convite, venha estar conosco no culto ao vivo, né? Você que me assiste aí já é bom, você imagina ao vivo. Estamos na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. MGA, Ministério Graça e Apostolado. Quarta-feira, 7h30 da noite, 19h30, e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Venha estar conosco, você é meu convidado especial, eu quero ser o seu pastor e o seu apóstolo, quero cuidar de você como Jesus cuidava dos seus discípulos, ensinando, ministrando a palavra de Deus, tá? Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Não tem como errar. Próximo ao Terminal São Mateus, próximo ao Terminal Santo André, é muito conhecido aqui a rua Oratório, tá? Vem estar conosco num domingo ou numa quarta-feira. Como eu estava falando, hoje é a sexta parte da mensagem, de uma série de mensagens que tem por tema a fé em graça. É o tema dessa série. E o subtítulo de hoje, um assunto novo, a confissão de fé, edifica e ativa a fé. É sobre isso que eu quero falar, sobre a confissão de fé. Quero que você pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta aí, pegue um caderno para você anotar as revelações que Deus vai dar. E abra sua Bíblia comigo desde já, em Colossenses, capítulo 3. A confissão ativa, edifica a sua fé. Colossenses 3. Na verdade, quando você entende sobre como funciona a fé, e a fé funciona através da confissão e atitude, são duas coisas que fazem a fé funcionar em sua vida. Você que crê em Deus, você que crê na palavra de Deus na Bíblia, são dois itens que fazem a sua fé funcionar. Aquilo que você fala é a confissão e a sua atitude em cima daquilo que você falou. Você fala o que você crê, né? Colossenses 3, versículo 16. Veja o que Paulo disse, Paulo, nosso apóstolo em graça. Veja o que ele disse em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo quer dizer a palavra de Deus, a palavra da graça, a palavra da fé, é a mesma coisa. Colossenses 3,16. É um princípio. Você só fala aquilo que você crê. Você só fala aquilo que você crê. Eu creio que isso aqui é um microfone. Então, se eu creio que é um microfone, por consequência, eu vou falar que é um microfone. Por que eu falo que é um microfone? Por que eu falo que é um microfone? Porque eu creio que é um microfone. Então, eu creio, por isso eu falo. Colossenses 3,16. Nós falamos aquilo que cremos. Está claro ou não está claro? Por consequência, tá? Isso aí não é que você se prepara para isso. Você vê uma cadeira branca, você fala, é uma cadeira branca. Por quê? Porque você está crendo que é uma cadeira branca. Você vê um carro vermelho, você fala, aquele carro é vermelho. Por quê? Você está crendo que aquele carro é vermelho, aí você fala que o carro é vermelho. Então, nós cremos, por isso falamos. Para se crer, é preciso ter o fundamento. No que nós cremos? Colossenses 3,16. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra da graça, precisa estar habitando em nós abundantemente. Tem que estar dentro de nós. A palavra de Deus, ela não pode estar presa dentro de um livro chamado Bíblia. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos
e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Então, o princípio da fé é a palavra estar em nós. Se a palavra está em você, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora do problema, na hora da situação adversa, na hora da circunstância, se a palavra está em você, você crê na palavra, você vai falar a palavra. Isso é natural. A Bíblia está recheada de testemunhos de pessoas que falaram a palavra, falavam a palavra, confessavam a palavra. A palavra, que é a revelação de Deus para nós, ela não pode ficar presa dentro de um livro. Eu tenho uma Bíblia em casa, mas você tem uma, eu tenho 48 Bíblias. Mas não adianta nada eu ter 48 Bíblias se ela não estiver dentro de mim. Por isso que todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio um pedaço, ou muito ou pouco, todo dia eu leio. Conforme a minha vida, o meu dia a dia, a Bíblia está comigo, do meu lado. Todo dia eu estou lendo, estou mexendo com ela, estou lidando com ela, estou envolvido com ela. Então, a minha vida, 24 horas por dia, eu não leio a Bíblia 24 horas por dia. Não precisa disso. Mas a minha vida está em torno da palavra de Deus. Estou envolvido nela. O que eu faço, o que eu falo, o meu trabalho, então, no que eu estou lidando, eu estou envolvido nela. Estou passando para vocês como que vocês devem viver. Mais uma vez, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Por que a palavra precisa estar em você? Não é a Bíblia, tá? Olha, presta atenção no que eu estou falando. A Bíblia é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Eu não estou falando que você precisa ter uma Bíblia. É claro que precisa ter. Mas eu não estou falando de você ter uma Bíblia. Estou falando de você ter a palavra. Quem está me entendendo? A palavra tem que estar dentro de você. Porque se na sua mente não estiver a palavra de Deus, vai estar alguma coisa. O mundo até usa um dito popular que eu não gosto, que é uma heresia, é uma mentira. É mente vazia, o mundo fala. A Bíblia não fala isso. Não é verdade isso. Isso é uma heresia que o mundo fala. Mente vazia é a oficina do diabo. Isso é uma falsa frase, é uma heresia, isso não é verdade. Essa frase precisa ser modificada. Mente vazia não é oficina do diabo. Mente vazia é uma mente desocupada. E a pessoa que está desocupada sempre vai fazer besteira, né? Não toma uma decisão certa, não toma uma atitude certa. Então não precisa atribuir ao diabo, porque nós sabemos que o diabo foi aniquilado, diz Hebreus 2,14. A palavra de Deus precisa habitar em você, por quê? Para que, por consequência, a sua boca fale aquilo que você crê, aquilo que está dentro de você. Quem está entendendo? Se não tiver nada dentro de você, você não vai falar nada. Se tiver coisa errada dentro de você, você vai falar coisa errada, por consequência. Mas se você tiver a palavra de Deus dentro de você, vai ser a palavra de Deus que você vai falar. O assunto de hoje, a confissão edifica e ativa a sua fé. A confissão, ou seja, aquilo que você fala, além de te edificar, ou seja, te deixar forte, ativa a sua fé. Imagina que a fé é um plug. Quando você confessa, quando você fala, além de você ser edificado, ou seja, se sentir forte, você liga a sua fé. A fé é ativada. Então você tem coragem para tomar uma atitude. Tem coragem para fazer algo. Por quê? Porque através da sua confissão, ou seja, daquilo que você falou, a sua fé foi ativada em você e você consegue tomar uma atitude. Foi assim que Davi venceu o Golias, foi assim que os homens de Deus venceram no dia a dia, né? Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 5. Antes de Colossenses, Efésios capítulo 5. Efésios 5. O assunto hoje é a sexta parte, o assunto, a confissão edifica e ativa a fé. Em outras palavras, a sua fé é edificada, ela se fortalece
E ela é ativada quando você confessa. Isso é um princípio bíblico, tá? É um princípio profético. Daqui a pouco eu vou ler alguns textos que falam sobre isso. É um princípio bíblico, profético e apostólico. Ou seja, quem crê, fala. E fala o que crê. Isso é um princípio bíblico. Quem já achou Efésios 5, diga amém. Efésios 5,18. Veja na sua Bíblia aí, ó. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão. Algumas Bíblias dizem contenda. A sua diz contenda? Diz contenda? É uma versão mais antiga, né? Diz assim, ó. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que se enche do Espírito Santo? Alguém fará essa pergunta. Apóstolo, o que eu tenho que fazer para me encher do Espírito Santo? Pastor, um dia eu fui na igreja e eu levantei as mãos e fiquei assim, ó. Eu falei, para quê? Para mim ser cheio do Espírito Santo. Você vai morrer desse jeito, você não vai ser cheio nunca. Não é assim que se enche do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você não basta levantar suas mãos e fechar os olhos e ficar sonhando, sabe? Ficar zen fazer nada. Não, é preciso você fazer algo. Olha o que Paulo disse aqui, ó, em Efésios 5,19. Falando. Para ser cheio do Espírito Santo, para se encher do Espírito, é preciso o quê? Falar. Tem que falar. Crente mudo não funciona. Crente mudo é crente tímido. E Jesus disse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então você não pode ser tímido. Paulo disse, falando. Veja, você quer ver uma coisa? Deixa o Efésios 5 aberto. Um texto que eu gosto muito há mais de 20 anos. Marcos 5. Vamos ver o que essa mulher fez. Fala de uma mulher. Deixa o Efésios 5. Nós vamos comparar o Efésios 5 e vamos pegar na prática o que uma crente, uma mulher que cria em Jesus, o que ela fez. Marcos capítulo 5. Veja na sua Bíblia aí, ó. E deixa o Efésios 5 aberto. Está aqui, ó. Marcos 5. Quem já achou? Marcos 5, verso 25. Marcos 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um problema, uma hemorragia. Problema seríssimo. Mulher tem menstruação 5, 6 dias, sei lá, 7. Essa mulher tinha uma hemorragia há 12 anos que não parava. Então ela tinha um problemão. Marcos 5, 25. Uma mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia gastado, padecido, sofrido muito à mão de vários médicos. E gastado, despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, ainda pior. 12 anos, gastou todo o dinheiro, foi em vários médicos e ao invés de melhorar, piorou. Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela, está claro ou não está claro? Circule na sua Bíblia, dizia ela, marque aí na sua Bíblia esse texto, Marcos 5, 28, dizia, do verbo dizer, do verbo falar, eu falo, nós falamos, eu digo, tu dizes, dizer, dizia, falar, tem que falar, abençoado, é um princípio da fé. Falar é um princípio da fé. Por que é um princípio? Porque só fala aquilo que se crê. A pessoa fala aquilo que ele crê. Ele vê um trem, ele fala, aquilo é um trem. Ele vê um avião, ele fala, aquilo é um avião. Ele está lendo a Bíblia, ele fala, essa é a palavra de Deus. Ele só fala aquilo que ele crê. Então, Marcos 5, 28. Dizia ela, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei pior. Amém? Era isso que ela falava? Não, claro que não. Ela falou o que ela cria. E o que ela cria? Se eu tocar nas suas vestes, Marcos 5, 28, ficarei curada. Algumas versões diz sararei. Outras versões, ficarei sarada, a mesma coisa. Então,
A fé, ela é liberada por aquilo que você crê e fala. Está claro ou não está claro? Tem pessoas que falam assim, mas não acontece muitas coisas em minha vida. Mas para acontecer, não vai acontecer por causa de Deus, vai acontecer por causa da sua fé. Há anos eu bato nessa tecla. Tem gente, olha, essa frase que eu vou falar agora, de uns 4 meses para cá, todas as minhas pregações, quase todas têm. Tem pessoas esperando em Deus, quando Deus está esperando nas pessoas. Tem pessoas que pensam que vai partir de Deus. Mas, sinceramente, meu irmão e minha irmã, aprenda, entenda e compreenda isso de uma vez por todas. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é inefável, Deus é soberano, mas nesta terra o justo vive no seu dia a dia do que ele crê, ou seja, o termo bíblico, o justo vive por fé. Hebreus 10, 38, o justo vive por fé. O que isso significa? Ele precisa crer, e eu estou ensinando vocês a crer e viver por fé, ele precisa crer e tomar uma atitude. Quer ver como que é claro? Jesus encontrava paralíticos e ele falava com o paralítico. Olha, paralítico, eu te digo, você está curado, levanta e anda. O que o paralítico fazia? Levantava e andava. Um profeta foi ministrar numa igreja, presta atenção, e tinha 3 paralíticos. Ele orou pelos 3 paralíticos. 2 levantou e andou e 1 não. Esse terceiro que não andou, foi falar com o profeta. Mas por que você orou por mim e eu não andei, e você orou pelos outros 2 e levantaram e andaram? Aí o profeta falou para ele assim, porque eu te dei uma ordem e você não cumpriu a ordem que eu te dei. O que eu falei para você? Levanta e anda. O que você fez? Você não fez nada. Aí o paralítico falou, mas eu não consigo levantar e andar. Aí o profeta disse, eles também não conseguiam. Como que eles levantou e andou? Esse é o princípio da fé. A fé, ela não crê nas suas possibilidades, porque o cara é paralítico, então ele não tem possibilidade, ele é paralítico. A fé não crê na sua força, na sua condição financeira. Eu vou comprar X ou Y ou Z. Se você não tem nenhum centavo, como que você fala que você vai comprar? Eu vou comprar pela fé. Esse ano eu vou comprar pela fé, porque Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim, há anjos em meu favor. Opa, então eu estou vendo a fé ativada. Aí vai dar certo. Você não conseguiu um carro novo assim? Pela fé? É claro que você tem que pagar, mas foi pela fé. A vida é assim. Agora, Jesus falava, levanta e anda. Nenhum deles disse, Senhor, eu não consigo levantar e andar. Jesus ia falar, claro que você não consegue, eu não estou vendo que você é paralítico. Eu estou vendo que você é paralítico. E nenhum paralítico disse para Jesus, Senhor, por que o Senhor não pediu algo mais fácil? Mexa os olhos. Os olhos eu consigo mexer. O Senhor falou, levanta e anda, então eu não consegui levantar e andar. O que eu estou querendo te mostrar? Tem pessoas que se escondem em desculpas, que na verdade a pessoa não está crendo de uma forma correta. A fé, presta atenção, a vida da fé, ela existe para aqueles ou aquelas que querem viver além das suas possibilidades. Olha aqui a mulher, lê de novo, Marcos 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Há 12 anos hemorragia. É mole. Essa mulher acho que ela era magra. Tinha anemia. Claro, 12 anos hemorragia, só o sangue saindo, como que a pessoa vai ter saúde? Isso já era um problema. 26, Marcos 5, 26. Havia sofrido. Havia sofrido muito na mão de vários médicos. Sabe como que é médico, né? Mulher com hemorragia, médico mexe, médico não sei o quê, e tira foto, tira raio-x, e entra na máquina, ressonância magnética, né? Você sabe como que é médico, tem que ver o que está acontecendo. Sofrido,
muito, Marcos 5,26, na mão de vários médicos e gastado tudo que tinha. Olha a situação da mulher. Sofrido muito, 12 anos de hemorragia, 26, sofrido muito na mão dos médicos, gastado tudo que tinha, verso 26, sem contudo nada aproveitar. Mulher não melhorou, vírgula, indo, pelo contrário, indo a pior. Então eu te pergunto uma coisa, para quem que é a vida da fé? Era para uma mulher desse tipo aqui. Por quê? Porque ela estava sofrendo há 12 anos de hemorragia. Ela não foi no médico? Foi, em vários médicos. Alguém diria assim, apóstolo, você é contra os médicos? Não, claro que não, nunca. Medicina é um estudo. E a medicina já salvou muitas vidas, e salva, e ajuda, e tem ajudado. Você acha que eu sou louco de ser contra um médico? Eu sou racional. Não tem como ser contra um médico que estudou, que se dedicou, que entende do assunto. Seja coração, seja pressão alta, seja osso, seja... O médico entende, ele estudou, então não sou louco de ir contra o médico. Só que há coisas que o médico, entre parênteses, que é um ser humano limitado, fecha parênteses, não resolve. É aí que forçosamente, quem quer uma vida melhor, precisa usar a sua fé. Só quem está entendendo. Não tem outra explicação. Ou então... já passou 12 anos de hemorragia, ficar até o resto da sua vida. Se fosse eu, não ia aceitar isso. Quem está me entendendo? Eu não aceitaria. Eu, 12 anos de hemorragia, já fui em vários médicos. Um dia eu fui num médico, o médico falou para mim assim, eu tinha 16 anos, estou com 50 já. O médico falou assim, olha, eu vi que você tem uma gastrite aí, começo de úlcera, e você me deu 2 listas, 2 folhas, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer batatinha, não pode comer abacaxi, não pode tomar refrigerante, não pode comer... Me deu 2 listas. Falei, eu não posso? Só vou viver uma vez, eu não posso comer? Aí eu falei, e agora o que eu vou fazer, hein? Eu não sei o que eu vou fazer, o médico disse que eu não posso, que eu não posso, que eu não posso, que eu não posso. Eu vou dar a receita para vocês aqui, amém? O médico me deu uma receita, eu vou te dar a receita que eu recebi do médico dos médicos. E hoje eu só não como pedra porque quebra os dentes. Se cozinhar ficar molinho, eu como. Eu vou te dar a receita que eu usei para mim. Pode fechar o Marcos 5. Deixa o Efésios 5 aberto que eu já volto aí. Vamos lá em Timóteo. Vou te dar a receita que eu usei para mim. 1 Timóteo capítulo 4. E você que tem algum problema aí que, disse que eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. Se você crê em Deus e crê na Bíblia, pela sua fé, você toma a sua atitude, tá? Eu não mando na sua fé. Você vive pela sua fé e eu vivo pela minha fé. Eu vou te mostrar a receita que eu usei e uso e vou usar até o fim da minha vida. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. 1 Timóteo 4, verso 4 e 5. 1 Timóteo 4, 4. Porque tudo o que Deus criou é bom. E o médico disse que eu não podia comer abacaxi. Hoje mesmo eu já comprei mais um abacaxi. Toda semana eu compro. E quase todo dia eu como abacaxi. Eu gosto, vou comer. Não vou comer um caminhão de abacaxi de uma vez só que vai fazer mal. Mas uma fatia de abacaxi eu vou comer, 1, 2, 3, 4, quanto eu quiser comer. Eu não quero mais, eu não como, mas eu vou comer. E por quê? O médico disse para mim não comer que eu não podia. Por que eu como e vou comer até o fim da minha vida? Por quê? Porque está aqui a receita. 1 Timóteo 4, verso 4. Tudo que Deus criou, quem criou o abacaxi? Então, tudo que Deus criou é bom. E não há nada que rejeitar. O médico disse que não era para mim comer, que eu não podia comer. Nunca mais, nunca mais o quê? Vou comer sim, rapaz. 1 Timóteo 4,4. Tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de quem? De Deus, e pela oração é o quê? Santificado. O que eu fiz? Eu também fui no médico, igual essa mulher de Marcos 5. O que eu fiz? Usei a minha fé. Não pedi oração para ninguém, hein? Nunca ninguém orou por mim. Vem aqui que eu vou orar por você. Não pedi oração. Nunca ninguém me orou por mim. Eu criei
e comecei a falar aquilo que eu cria. E o que eu cria? Eu cria e creio na palavra de Deus. Agora entenda uma coisa, como que a fé, ela é para tudo. A mesma fé que te leva a crer que você é salvo pela graça, Efésios 2:8, a mesma fé que te leva a crer que você é abençoado, Efésios 1:3, a mesma fé que te leva a crer que você é uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17, a mesma fé que te leva a crer que nenhuma condenação há em você, que está em Cristo, Romanos 8:1, a mesma fé que te leva a crer que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, Salmo 23, é a mesma fé que te leva a comer aquilo que Deus criou, porque pela palavra e pela oração é santificado. A fé é a mesma para tudo. O que você está entendendo? Estou falando. A fé é uma só, é a mesma. O Espírito Santo me ensinou isso. Ele me disse: Marcos, você não crê que você foi batizado em Cristo? Romanos 6:3. Sim, Senhor, eu creio que eu fui batizado em Cristo. Eu acredito. Eu acredito que fui batizado em Cristo. Eu acredito que o Espírito Santo habita em mim. Eu acredito que eu sou uma ovelha. Eu acredito que eu sou um filho de Deus. Eu também acredito que pela palavra e pela oração tudo é santificado. Eu também acredito, porque a fé é a mesma. Quem está entendendo? Eu estou te ensinando e te mostrando como que, além de estar escrito, como que eu vivo pela fé. Agora, isso é você e isso sou eu. Ah, pastor, eu tenho fé, eu vou comer 3 colheres de cimento puro e não vai acontecer nada. Ah, irmão, é com você. Eu não estou mandando você fazer isso, hein? Lá no livro de Atos, Paulo estava na ilha e quando foram colocar gravetos, foram colocar lenha na fogueira, tinha uma fogueira lá, quando Paulo pegou um graveto, uma lenha, uma cobra estava na lenha e picou Paulo. A cobra deu uma picada nele, cobra venenosa, uma víbora. E os nativos da ilha, pensando que Paulo ia morrer, porque cobra quando pica, incha, fica aquela mancha igual a aranha vermelha, e passa 2 horas, morre. E esperando que Paulo ia morrer, e Paulo não morreu. Paulo pegou a cobra pendurada nele, pôs a mão no fogo assim, sacudiu, a cobra caiu e soltou, e Paulo morreu de velhice. Não aconteceu nada com ele. Por quê? A fé de Paulo estava ativada. A minha fé, a sua fé. Nós não podemos brincar de igrejinha. Nós não podemos brincar de ler a Bíblia. Nunca brinquei de ler a Bíblia. Eu leio e creio. Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Está escrito ovelhas. Se tivesse escrito tartaruga, lagartixa, tatu, galinha, o que tivesse escrito eu ia crer. Consegue me entender? O que eu estou querendo te dizer? Eu não creio no que eu quero crer. Eu creio no que está escrito. Se tiver escrito, eu creio. Salmo 103 diz que Ele nos fez ovelhas. Mas se tivesse escrito que Ele nos fez tatu, eu ia crer também. Não ia mudar nada. Ao invés de eu falar graça e paz, ovelhas, eu ia falar graça e paz, tatus. Ia ser normal. Deus, Ele nos comparou com uma ovelha. Podia nos comparar com um tatu, com um jacaré, sei lá com o quê. Deus que fez o vaso. Então, vamos fazer uma confissão de fé? Diga comigo assim, diga bem forte, hein? Não diga com moleza não, porque a confissão, ela mostra o nível da sua fé. Você sabia disso? A confissão mostra, é o que mede a sua fé. É a confissão e a sua atitude. Lembra aquele paralítico lá em Lucas que eu te mostrei já, desceu pela casa e tal? Aquela atitude mostrou o nível da fé. Está escrito lá, Jesus vendo-lhes a fé. Então, a confissão e a atitude mostram o nível da fé. Diga comigo em voz forte, diga, tudo que Deus criou é bom. E não há nada que rejeitar. Sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Diga amém. Quer a receita? O médico, eu não sei que receita que o médico te deu. Estou te dando a receita do médico dos médicos. O médico dos médicos, a receita é 1 Timóteo 4, verso 4 e 5. Amém? Deixa eu voltar para o meu assunto.
Efésios capítulo 5, volta lá, por favor. Efésios 5, o assunto é: a confissão edifica e ativa a fé. Efésios 5, olha o verso 18 e 19. 18: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga bem forte, como? 19, falando, circule na sua Bíblia, falando, circule aí. Se você não falar, não tem como você ser cheio do Espírito Santo, né? Você pode ser cheio do Espírito Santo a qualquer hora. Eu já fui cheio do Espírito Santo dirigindo o carro, várias vezes, dirigindo o carro, tomando banho, trabalhando, andando na rua, de bicicleta, a pé. Você pode ser cheio do Espírito Santo a hora que quiser, só que você tem que falar. Está claro ou não está claro? Falar o quê? Começa a adorar a Deus, começa a agradecer a Deus, começa a exaltar a Deus. O problema é, na mente de alguns crentes, que eles pensam que vai partir de Deus. Já partiu de Deus. Ele já te fez. Ele já habita em você. Lembra quando eu falei aquela história do jogo de dama, de mexer a pedrinha? Quem lembra disso aí? Lembra de mexer a pedrinha? Agora é sua vez, abençoado. Ele já habita em você. Mas quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a exaltar a Deus, quando você começa a reconhecer a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Ele se manifesta em você. Isso é o maior sinal, é a maior evidência, é a maior prova de que Deus habita de fato, de verdade, em nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo. É o maior sinal. Porque até então é só conversa. Até então é só conversa. Até então é só conversa, é só papel. Bíblia é papel. Ah, mas é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, tem que ser verdade em minha vida. Está escrito que o Espírito Santo habita em mim. 1 Coríntios 3,16. Está escrito que o Espírito habita em mim. 1 Coríntios 6,19. Então, se está escrito que ele habita em mim, e está escrito também que ele manifesta, Coríntios 12, a manifestação, Coríntios 12, verso 7, a manifestação do Espírito. Ora, então se ele habita e manifesta, tem que acontecer comigo. Quem está me entendendo? Essa é a diferença da minha fé para muitas pessoas. Não são poucas, não são muitas. Tem pessoas que lê na Bíblia que o Espírito Santo habita nele, mas ele não está nem aí. É a mesma coisa que ler um jornal, ler um gibi, ler uma revista. Tem pessoa que lê que Cristo está dentro dele, mas ele, sabe, ele lê e passa batido e tal. Irmão, o justo vive por fé. Quando você lê e crê e pratica aquilo que você está crendo, pode ter certeza, o Deus do papel, chamado Bíblia, se manifesta em sua vida. Pode ter certeza. São mais de 25 anos provando isso. São mais de 25 anos. Paulo disse em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Domingo eu estava louvando a Deus, o Espírito testificou mais uma vez em meu espírito. Não foi a primeira vez, testificou mais uma ao longo de mais de 20 e poucos anos. Então, quer dizer, o que está escrito tem que se cumprir. Não é uma história bíblica para você achar bonito. Tem que se cumprir. Se está escrito que ele testifica, tem que testificar. Agora, o que você está fazendo para testificar? Porque lá fora no mundo, no dia a dia, o Espírito não testifica. Um é macumbeiro, o outro é cachaceiro, o outro não sai da casa da luz vermelha, o outro faz... Vai testificar como? Só anda na carne. Está me entendendo onde eu quero chegar? O Espírito, quer escrever isso? Anote aí, você que está me ouvindo. O Espírito Santo, ele só testifica das coisas do Espírito. O que eu falei? Alguém lembra aí? O Espírito Santo só testifica das coisas do Espírito. Em outras palavras, se a pessoa está andando na carne, o Espírito Santo vai testificar, abençoado? Nunca. Nunca, não tem como testificar. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como, não pode agradar, quer dizer, não tem como. Se você está na carne o dia inteiro, como é que você vai sentir a presença do Espírito Santo em você, que habita em você, se você está na carne o dia inteiro? Não tem como. Agora, quando você
começa a viver no Espírito. Por isso Gálatas 5, 25, Paulo disse, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, já que o Espírito Santo habita em você, ande no Espírito. Mas andar no Espírito como? Ali ó, Efésios 5, 19, falando salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando para quem mesmo? Ao Senhor. Aqui ó, olha o exemplo de andar no Espírito. Se você anda no Espírito, aí Romanos 8,16 vai testificar, o mesmo Espírito testifica com o seu Espírito. Amém, abençoado? O momento que você sente a presença de Deus, presta atenção, hein? Tem pessoas que, os religiosos tradicionais, deixando bem claro, tem pessoas, os religiosos tradicionais pensam que Deus é um Deus histórico. Olha, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, tá bom, tá me dando sono já. Ele criou os céus e a terra, mas e aí? Eu estou aqui passando necessidade, estou aqui com problemas, situações. Cadê o Deus que criou os céus e a terra? Agora vai entrar a sua fé nesse Deus que criou os céus e a terra. Quando você ativa a sua fé, e eu estou aqui te ensinando, hein? Quem recebe? Quando você ativa a sua fé nesse Deus que a Bíblia fala que criou os céus e a terra, que foi com Moisés, foi com Davi, foi com Josué, foi com o apóstolo Paulo, curou cego, paralítico, leproso. Quando você ativa a sua fé nesse Deus da Bíblia, esse Deus da Bíblia manifesta também em sua vida. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Eu tenho provado isso. Se eu não tivesse provado, eu nunca falaria sobre Ele, nunca. Se há uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Eu posso ser um monte de coisa, e posso ter um monte de defeito, mas tem um que eu não tenho. Eu posso ter um monte de defeito, mas um eu não tenho, e falo de boca cheia, eu não sou hipócrita. O que é hipocrisia? Falsidade. Se Deus não fosse comigo, eu jamais falaria dele. E Ele sabe que é verdade. Se Deus não testificasse comigo, eu não falaria dele. Se Deus não tivesse manifestado em minha vida, eu vou falar dele o quê? Contar história? Eu não sou professor de história. Olha, Deus foi com Moisés, Deus foi com Davi, Deus foi com Gideão. Eu não sou professor de história. Eu sou um pregador do Evangelho da graça de Deus em Cristo. E prego porque Ele se manifestou a mim. Eu não sou professor de história para ficar contando história, ainda que bíblica. Eu não sou professor de história. Se Deus não tivesse manifestado em mim, eu nunca falaria dele. Se Deus não tivesse manifestado em minha vida, em minha esposa, em minhas filhas, em minha família, nessa igreja, nesse ministério, em muitos anos que eu o sirvo, se Ele nunca tivesse manifestado, eu nunca teria falado dele. Vou falar o quê? Vou contar a história que ele foi com Davi? Eu não estava lá com Davi, eu não vi. É só um papel que fala isso. Alguém está me entendendo? Consegue perceber como o nível da minha fé? Consegue perceber o nível que está a minha fé? Qual que é o nível? Ou Deus é comigo, ou então é tudo mentira. Se é mentira, vamos embora para casa. Estamos fazendo o que aqui? Se é só papel. Mas é aí que entra o Romanos 8,16. Paulo disse, o mesmo Espírito testifica. Vai para 25 anos que eu sirvo a Deus. Se em 25 anos Ele não tivesse testificado, vocês nem teriam me conhecido. Nem teriam me conhecido. Porque eu não estaria aqui. Não tem como falar de um Deus por 25 anos e Ele não se manifestar em 25 anos. Eu já vi Deus ressuscitar morto. Eu já vi perna crescer. Eu vi perna crescer. Eu já vi na minha frente perna crescer, caroço sumir, Deus ressuscitar morto. Eu já vi pessoas serem arrebatadas. Então eu tenho testemunhos de que Deus de fato é vivo, é verdadeiro, é verídico, genuíno, autêntico. A Ele eu tenho testemunho. Não é alguém que me contou, não é que eu li sobre Ele, eu tenho visto em minha vida. Efésios 5,19, que vou mudar de assunto. Então, para ser cheio do Espírito Santo, então para viver por fé, é preciso fazer a sua confissão, falar.
Confessar é falar. Confissão de fé. Eu creio. Eu creio em Gálatas 3. Eu creio que fui batizado em Cristo. Eu creio que tem anjos em meu favor. Você está louco, pastor? Eu não estou vendo nada do seu lado. Nem eu estou vendo. Mas eu também creio que tem anjos em meu favor. Você não está vendo? Nem eu. Mas eu não ando por vista. Está escrito que tem anjos em meu favor. Hebreus 1,14. Apóstolo, você está ficando louco mesmo, hein? Não estou louco não, eu ando por fé. O Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. E eu sou um dos que teme. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Eu não preciso ver ele, tá? Eu não preciso ver. Está escrito, eu creio. Se estiver escrito, eu creio. Então, Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Então eu vivo em paz. Eu vou, eu volto, eu entro, eu saio. Por quê? Porque está escrito que ele está ao meu redor para me livrar. Eu estou crendo e estou confessando. Está escrito, eu creio. É assim que eu vivo. Bom, deixa eu falar algo para vocês antes de ler. Abre sua Bíblia em Romanos 12. Deixa eu falar algo para vocês. É possível saber, principalmente eu, né? Mas com essa aula que eu estou dando para vocês, vocês vão aprender também, tá? Mas é possível saber, é possível identificar se a confissão de uma pessoa está certa ou se está errada. Porque, como que é possível? Porque se a confissão, se o que ela fala está errado, a sua crença está errada. Ou seja, se ela está falando errado, é porque ela está crendo errado. Está me entendendo? É possível identificar isso. Você conversa com as pessoas. Eu converso com vocês conversam comigo, você conversa com o vizinho, você conversa com todo mundo, você conversa com outro. Então, você conversa com seres humanos. É possível você saber quando a pessoa está fazendo uma confissão errada. E se ela está fazendo uma confissão errada, é porque ela está crendo errado. E se está crendo errado, é porque os seus pensamentos estão errados. Pegou? Está falando errado porque está crendo errado. E está crendo errado porque seus pensamentos estão errados. Por isso Romanos 12, abre aí. Romanos capítulo 12. Por que a pessoa faz a confissão errada? Fala errado, confissão é falar. Por que a pessoa fala o errado? Por que ela fala o errado? Porque ela está crendo o errado. Está pensando o errado. E generalizando por quê? Porque ela não teve a sua mente Por isso Romanos 12, não teve a mente renovada. Romanos 12, versículo 2. Olha o que é preciso fazer. E faz mais de 20 anos que eu falo sobre isso. Romanos 12, 2. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com esse mundo. Está aqui. A primeira coisa de um crente, de um cristão. Não vou falar do cristão, vou falar do crente. Que o crente para mim é um, cristão é outro. É bom que o cristão seja crente. E que o crente seja cristão. Mas tem cristão que não é muito crente não, tá? Felizmente, tem cristão que não é muito crente. Mas, geralmente, todo crente é cristão. Mas tem cristão que não é muito crente. Crente, crê. A primeira coisa que um crente tem que fazer para viver por fé é não se conformar. Essa doença está aqui, mas glória a Deus. Eu não tenho que comer em casa, mas glória a Deus, eu não tenho que comer em casa, eu não tenho dinheiro, eu estou andando descalço já faz tempo, glória a Deus. Espera um pouquinho, pessoal, espera um pouquinho. Aí distorce a Bíblia. Não, porque está escrito para em tudo dar graça. Aí já está distorcendo. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paulo diz para não nos conformarmos com este mundo. Ou seja, 2 pontos. O que tem nesse mundo? Para que eu não me conforme. Porque Paulo disse sobre reinar em vida. Amém? Romanos 5,17. Paulo falou que quem recebe a abundância da graça
reinará em vida, em Cristo Jesus. Então, o que tem nesse mundo para que eu não me conforme, visto que eu quero reinar em vida? O que tem nesse mundo? Miséria, doenças, enfermidades, pobreza e por aí vai afora, coisas por aí vai. O que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia, o Deus da Bíblia, a Bíblia tem, no mundo tem pobreza e miséria, o Deus da Bíblia te promete prosperidade. Então você vai ter que viver pela sua fé. Tá claro? Você precisa entender isso. O Deus da Bíblia promete prosperidade. Bem rapidinho, você vai semeando e vai colhendo. Vai semeando e vai colhendo. Paulo disse, o que semeia muito, colhe muito. 2 Coríntios 9. Não vou nem entrar nesse assunto. Só para você ver que a Bíblia promete. Provérbios 3:10, se encherão de bens os teus celeiros. Né? Provérbios 11:25, um homem dá liberalmente e se enriquece. Então a Bíblia promete prosperidade. O Deus da Bíblia. Aí você vai pegar a sua fé, crer no Deus da Bíblia e viver de acordo com como Ele ensina. E pela sua fé, você vai mudar a sua situação. Se é miséria, se é pobreza, se é doença, enfermidade, você vai mudar. Como? Não se conformando com tal situação. Quem está me entendendo? É isso que Paulo quis dizer em não se conformar com esse mundo. Está claro ou não está claro? Ô pastor, o que vai acontecer se eu me conformar? Não vai acontecer nada, você continua salvo. Só que a dificuldade, as lutas, as tribulações viram um peso tão pesado que você nem imagina. Por exemplo, eu vou fazer 50 anos em outubro. Ou seja, eu tenho 50 anos. Eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja. Como eu nasci na igreja, igual as menininhas assim, eu nasci na igreja. Eu cheguei na igreja criança, olha como que é criança, como que criança analisa as coisas e guarda. Eu cheguei na igreja criança, filho de pastor, nasci lá. Cheguei lá, nasci, fui crescendo lá. E eu vi um homem, tinha muitas pessoas, mas eu peguei um. Olhei aquele homem. Um homem pobrezinho, sabe? Rasgadinho. Tudo bem, né? Um mês, um ano. Eu fui crescendo 5 anos, 10 anos, rasgadinho. Eu já era adulto, já rasgadinho ainda. Eu casei e o homem ainda estava rasgadinho. Deus me deu um ministério e o homem rasgadinho ainda. Falei, tem coisa errada aí, meu. Tem coisa errada aí. Essas coisas o Espírito Santo foi me ensinando. Tipo assim, Marcos, você está vendo? Não sou eu. É a fé da pessoa. E eu falava, como assim, Senhor? Ele me explicava, se ele não crer certo, corretamente, se ele não aprender a crer corretamente e usar a sua fé, ele vai morrer um dia, como todo mundo vai morrer, salvo. Ele é salvo em Cristo. Mas a vida dele vai ser daquele jeito. Só levanta a mão quem entendeu. Foi isso que Deus me ensinou. Ficou claro para você? Quer que eu fale de novo? O Espírito Santo me deixou claro isso aí. Marcos, você está vendo? Falei, Senhor, mas aquele homem, quando eu cheguei, ele era criança, eu já estou de barbinha branca já, o homem está lá empurrando a vida com a barriga. Marcos, você está vendo aquilo? Se ele não aprender, aí eu pensei, vai aprender como numa igreja da lei, se não fala sobre a fé? Não ensina a fé. Não ensina sobre a fé. Pela sua fé, não ensina. Então, aí eu fiquei pensando, mas aquele homem, o Espírito falava, se ele não aprender sobre a fé e não exercer a sua fé, não misture os assuntos com salvação, tá claro? Salvação é salvação para sempre. O Espírito Santo me disse, se ele não aprender a crer corretamente e viver uma fé viva, autêntica, a salvação ele já tem em Cristo. Mas a vida aqui na terra vai ser aquilo que você está vendo e tem visto em 50 anos. Aí na minha mente ficou claro, eu entendi perfeitamente. Alguém entendeu? Por isso, Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. O que é não se conformar? Não ligar. O que é se conformar? É não ligar. Abençoado, deixa eu falar uma frase para vocês, que há anos eu falo também. Há uma coisa que todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos. Mas todo mundo tem. Ambição.
tem gente que... um chinelinho velho, uma panela velha, queimada, furada, remendada com durepox. Está me entendendo? Não tem ambição. E isso não tem nada a ver com a salvação espiritual. É uma pessoa salva. Se morrer, é salvo em Cristo. Mas enquanto não morre, está lá vivendo. Ele acha que está bom. Então se ele acha que está bom, uns nem bicicleta tem. Outros uma bicicleta bem enferrujada, velha já. Né? Já a pessoa que tem ambição, ele pela fé, ele começa a conquistar as coisas. Ter uma vida melhor, né? E vai conquistando, porque na verdade o homem foi feito para conquistar. Está claro ou não está claro? Isso é Gênesis capítulo 1. Domine ele sobre os peixes, sobre as aves, domine o homem. Deus fez o homem para dominar, para conquistar. Tanto é verdade que o zoológico tem animais, não tem homens. Os homens dominam os animais. Imagina jacaré, elefante e macaco ter um parque só de homens presos na jaula e os animais dominando. Não, é ao contrário. São os homens que dominam os animais. Está claro? Isso Deus tem me ensinado. Nós somos feitos para andar para frente, para crescer, para alcançar, para conquistar, para avançar. Só que tem gente que não liga. E isso não afeta não afeta a salvação. Pô, se a pessoa não liga, você acha que eu vou ligar, abençoado? Tem alguém me entendendo? Eu já descobri que eu vou viver uma vez só. Alguém já descobriu isso também? Só se vive uma vez? Eu já descobri, já entendi, já compreendi que eu vou viver uma vez só. Você acha que eu não vou comer abacaxi só porque o médico disse que eu não... ele está muito enganado, irmão. Vou viver uma vez só. Então eu vou comer o abacaxi, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou ir onde eu quero ir, eu vou comprar o carro que eu gosto, da cor que eu gosto, a calça, o sapato. Vou viver uma vez só. Isso é ambição. Uma ambição boa. Não tem nada a ver com inveja, hein? Inveja é obra da carne. Ambição é querer viver bem, querer estar bem, querer ter saúde. Vai atrás da sua saúde. Começa orando, começa lendo a Bíblia, confessando. Isso é ambição. Eu estou doente, eu quero ser curado. Isso é ambição. O paralítico teve ambição. Ele não tinha como ir até Jesus, pegou os amigos dele, levou ele até Jesus. Isso é ambição. O cego de Jericó teve ambição. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu tenho ambição, eu quero ver. Isso é ambição. É que você está entendendo o que eu estou falando? São pessoas que não se conformam com esse mundo. O cego não se conformou. Ele falou: mas tem um monte de gente que vê, eu quero ver também. O paralítico: mas um monte de gente anda, Senhor, eu quero andar também. Isso é ambição. Quem está me entendendo? Eu quero. Deus é por mim. Há anjo em meu favor. É preciso ter. Alguns têm mais, outros têm menos. Não liga. Amém. Você não liga, irmão. Se está bom você comer naquela panela velha do tempo da sua bisavó, furada, grudada com durepox, isso é um problema seu. Está bom para você assim, eu não vou falar. Se eu for na sua casa e a panela for velha assim, eu vou comer nela também. Eu respeito a sua vida. Mas como um pregador de fé e da fé, eu te ensino, por fé, a ter uma vida melhor diante de Deus, dos anjos e dos homens. Quem recebe? Mas eu respeito você. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Se transformar como? Como que eu vou me transformar? Renovando o seu entendimento. Ou pelo termo bíblico, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Eu não disse que só se vive uma vez? Então é preciso experimentar. Experimenta ter coisas boas. Tem gente que, Deus está mandando falar, tem gente na terra que nunca experimentou ter dinheiro guardado. Um bocado de dinheiro. A pessoa nunca experimentou isso. Sempre viveu empurrando com a barriga. É preciso experimentar, irmão. Ah, mas do nada eu vou guardar. Calma, irmão, calma. Você tem que ter um propósito, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, tem que ter uma oração, tem que ter uma vida de fé, você tem que estar em linha com Deus. Não é assim, do nada o dinheiro aparece. Você tem que ter um projeto, um propósito. E então, com o suor do seu trabalho, semeando, colhendo, obedecendo a Deus, temente a Deus, vai chegar uma hora
chega uma hora que você vai colhendo, você já tem uma reservinha no seu celeiro. Está me entendendo? Tem gente que nasce, cresce e morre e nunca provou isso. Tem gente que só vive endividado. Então é preciso... Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Ó, olhem para mim aqui. Está vendo isso aqui? Isso aqui é a Bíblia. A Bíblia, junto com o apóstolo, profeta e mestre, tem resposta para todas as suas perguntas e soluções para todos os seus problemas. Agora é com você. Quer que eu fale mais uma vez? A Bíblia, junto com o apóstolo, profeta e mestre, Coríntios 12, 28, tem todas as respostas que você precisa. Tem solução. Ah, pastor, mas tem um problema. Não tem problema que não resolve, abençoado. O anjo apareceu a Abraão e falou para Abraão: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Porque Sara já era velha, né? Sara era velha, Abraão já era velho. Os costumes das mulheres de ficar grávida, Sara já não tinha mais, porque era velha. Aí o anjo falou: olha, daqui 1 ano Sara vai ter um filho. A Sara, ter filho? Ter filho? Ter filho como? Aí o anjo falou: opa, peraí, você está duvidando de Deus? A novinha tem filho, tudo bem, mas só porque você é velha, você... Não, mas não tem como, por quê? Não tem como? O que para Deus não tem como? Aí o anjo falou: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ele criou os céus e a terra, não precisou de ajuda de ninguém. Ele criou os céus e a terra, ninguém ajudou ele. Aí eu te pergunto, Sara velha, Abraão velho, teve ou não teve um filho? A Deus, por favor. O que é difícil para Deus que Ele não consegue fazer? O que é difícil para Deus que Ele não consegue fazer? Então eu vou falar pela terceira vez que o Espírito Santo manda. Está vendo aqui? A Bíblia, a palavra de Deus, junto com o apóstolo, profeta e mestre, tem resposta para todas as suas perguntas e soluções para todos os seus problemas. Não te digo que a solução é já na hora. Pode ser a semana que vem, pode ser o ano que vem, pode ser, mas tem solução, tá? Porque não é tudo na hora que você quer, no tempo que você quer, do seu jeito. Consegue me entender isso? Você consegue respeitar Deus? Porque o anjo disse: daqui 1 ano Sara terá filho. Não foi o anjo falou na segunda e na terça a Sara já está, o filho está nascendo. Não foi assim não, foi depois de 1 ano. Então tudo tem um tempo determinado. Para terminar, Salmo 116, por favor. Estou terminando em 3 minutinhos. Salmos 116. O assunto hoje é a 6ª parte da série de mensagens por tema A Fé em Graça. E o assunto hoje está sendo: a confissão edifica e ativa a fé. Tem que falar, irmão, tem que falar o que crê. Isso é bíblico, hein? Eu falei para vocês no começo que eu ia te dar aqui o princípio bíblico da confissão, e está aqui, ó. Não vou mostrar todos, que não vai dar tempo. Se eu for mostrar de Gênesis e Apocalipse, vai demorar muito. Mas olha aqui, ó. Salmo 116. Quem já achou, diga amém. Verso 10. Salmo 116, verso 10. Circule na sua Bíblia. Crie, de crer, de acreditar. Verbo crer. Crie no presente. Salmo 116, 10. Crie, por isso falei. Circule, crie, sublinha na sua Bíblia. Por isso falei. Em outras palavras, quem crê, fala. Corre para 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo, que não era bobo, ele falou o quê? Elias era homem de Deus, Moisés, Davi, Samuel, Isaías, Jeremias. Se eles eram, eu sou também. 2 Coríntios 4, verso 13. Paulo falou: não, eles creram, eu creio também. Eles criam, eu também creio. Olha lá, ó. 2 Coríntios 4, 13. Paulo disse, e eu acho tremenda essa frase, hein? 2 Coríntios 4, 13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Olha o Paulo citando o Salmo 116, 10, ficou claro? Ele está citando. Paulo está citando o Salmo 116, 10. 2 Coríntios 4, 13. Temos,
temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Alô, Paulo cria no que estava escrito. E nós cremos no que está escrito. Porque nós temos o mesmo espírito de fé. Amém, abençoados? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo está usando o mesmo princípio profético. Qual é o princípio? Diga comigo, quem crê, fala. Diga, quem crê, fala. Diga, e fala o que crê. Faz assim, ó, crie, por isso falei. Diga, nós também cremos, por isso também falamos. Está claro ou não está claro? Essa é a vida da fé. Essa é a vida da fé. A vida da fé é uma vida de crer e falar. Por isso que nós lemos a Bíblia. Para que eu leio a Bíblia? Porque eu não tenho o que fazer? Eu leio para saber o que eu estou precisando no meu dia a dia, o que ela me promete, tanto na terra como no céu. Então eu estou lendo. Ah, então eu tenho uma doença. Olha, teve uma mulher aqui que tinha uma doença também e ficou curada. O que ela fez? Ah, ela falava, se eu tocar nele, vou fazer igual ela. Hebreus 5, sede imitadores dos que pela fé e paciência receberam as promessas. Então, se ela falava, eu falo também. O que Davi fazia? Davi disse, crie, por isso falei. E Paulo, nós também cremos. Ah, então vou pegar o mesmo caminho deles, imitar eles. Se funcionou com eles, funciona comigo também e com todos aqueles que crê. Amém? Diga bem forte, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga, eu creio. Por isso que eu falo. Nós também cremos. Por isso também falamos. Porque temos o mesmo espírito de fé. Diga, Abba, Pai. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Confissão. A confissão edifica e ativa a sua fé. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.